poderoso. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, vamos dizer também. Essa história é uma história muito conhecida, tema de campanhas, fala da época em que Isaac estava vivendo na terra de Gerar, de uma certa forma aliado ali com o rei da terra, e ele vai enfrentar uma crise que nos tempos passados, seu pai enfrentou. Houve fome na terra de Gerar, e o seu pai se refugiou no Egito nessa época. Ele corre para o Egito e lá ele consegue se refugiar. Quem conhece a história, quem leu a história, sabe que ali Abraão até pegou a fama de ser mentiroso, apesar de ele não ter mentido. Se você ler a história direitinho, você vai ver que Sara de fato era sua irmã, era filha do seu pai, não de sua mãe, mas ele omitiu parte da verdade, que diz os sábios que meia verdade é mentira inteira, né? Então alguns defendem que ele ali ganhou esse título de ser mentiroso, porque disse que Sara era sua irmã, mas não disse que era sua esposa. Mas não é sobre isso que eu quero chamar a sua atenção. Eu quero chamar a sua atenção aqui nos dias de Abraão, quando ele estava também na terra de Gerar. Ele viu uma crise na terra, havendo fome na terra, ele decidiu ir para o Egito. Foi uma decisão de Abraão, e ele foi para o Egito. O tempo passou, a geração passou, e agora surgiu Isaac, o filho de Abraão, que está na mesma terra, a terra de Gerar. E agora vem novamente uma crise, vem uma fome sobre a terra de Gerar. E naturalmente, irmãos, a gente vai ver que o projeto de Isaac, ao observar o histórico da sua própria família, ao observar o histórico dos seus antepassados, ao ver a história, ele entendeu que é tempo de se refugiar no Egito, é tempo dele ir para o Egito. E ele toma a decisão, indo até Abimeleque, o rei, certamente para alinhar com ele e dizer que ia sair da terra, porque estava havendo fome. É importante você entender que aonde há fome, essa fome ela vai traduzir muitas coisas, em especial a falta de mantimento. A fome é a mesma que dizer assim: houve falta de mantimento em Gerar, houve falta de alimentação, houve na terra de Gerar a falta do suprimento necessário para que eles lá ficassem, e naturalmente traduz: houve fome em Gerar. Em Gerar eles não estavam conseguindo manter-se firmes, e Isaac toma a seguinte decisão: vou para o Egito. Aí eu fiz aqui a leitura já no finzinho dessa fase da vida de Isaac, quando a Bíblia diz que esse homem, Isaac, ele se tornou muito rico e se tornou muito poderoso. E a gente eu peguei os dois extremos dessa história, sem contar a história para você, para chamar a sua atenção que a nossa vida ela é feita de momentos. Em um momento, Isaac estava literalmente passando fome, passando necessidades, passando tribulações. Em outro tempo, em outro momento da vida dele, dentro do mesmo contexto histórico, ainda no mesmo capítulo, esse homem já está rico e poderoso. Então preste muita atenção que a nossa vida ela é feita de pontos. Hoje é uma realidade, amanhã é outra realidade. E essas realidades elas são muito fruto das nossas decisões. No momento de adversidade, a decisão que você toma hoje, ela vai te dizer o que vai ser o seu amanhã. A decisão que você tomar agora, nesse exato momento, ela vai refletir muito diretamente no seu amanhã, no seu próximo momento. Então a gente tem que ter muito cuidado, irmãos, com as nossas decisões.
Porque é da força do hábito nós decidimos por romper, nós decidimos por deixar, abandonar, seguir novo caminho. E é muito tendencioso nós tomarmos essas decisões baseadas em pessoas que nos cercam. Quando a fome chegou em Gerar, nos dias de Abraão, ele tomou a decisão de ir para o Egito. Quando a fome chegou em Gerar, nos dias de Isaac, ele olha para o histórico. Se o meu pai saiu na época da fome para o Egito, eu já sei para onde eu vou. Eu vou para o Egito. Aí vamos ler o texto aqui, versículo 2. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra em que eu te disser. Irmãos, essa é uma palavra que eu quero liberar para você nesta noite. Não desça ao Egito, fica na terra. Eu vou contar essa história para você, para trazer um entendimento, uma reflexão na minha e na sua vida. Esse Egito aqui, irmãos, ele representa toda a área de escape que não vem de Deus, não é da parte de Deus. O Egito, ele é o símbolo do mundo na Bíblia Sagrada. E você já observou que nós cristãos, quando a fome chega, e essa fome você já consegue decifrar ela, quando a necessidade chega, quando a tribulação chega, quando o infortúnio chega na nossa vida, o pensamento é desistir. E desistir de quê? Desistir do casamento, desistir de lutar pela família, desistir do ministério, desistir, irmãos, até da própria vida. Quantas das vezes, quando a situação aperta, a gente usa o termo chutar o pau da barraca. A gente usa o termo abandonar. Isso é decidir do Egito. Como se isso fosse resolver. E aí, às vezes, a gente faz isso porque a gente tem um exemplo, às vezes, na família. Já viu aquela pessoa que chega no altar, às vezes, e assim: eu vim hoje aqui porque eu me comprometo de quebrar a maldição hereditária da minha família. Qual? A minha avó se separou, a minha mãe se separou, eu vou lutar para eu não me separar. Aí um dia depois ela está lá, eu não consegui, eu me separei. É porque seguiu o mesmo caminho dos ancestrais. Aquele que estava lá e disse: a minha família, a família da minha avó já não prestou, a família do meu pai não prestou, a minha família não está prestando. Vai seguindo os caminhos do seu pai. O resultado, irmãos, é o mesmo. Se você seguir um caminho que, enfim, foi morte, se você está no mesmo caminho, o fim é morte. A gente tem que ter cuidado demais na nossa vida com as nossas decisões. O Senhor Deus falou para Isaac: Isaac, tu não vai para o Egito, tu vai ficar na terra. E como é difícil, irmãos, ficar na terra que está te fornecendo fome. Você sabe o que é a fome? É a falta do mantimento. Como é difícil estar em um local onde você não tem o suprimento necessário para a tua alegria, para o teu sono, para a tua fé. Como é difícil ficar em um ambiente que está consumindo as tuas energias. A fome, ela consome as nossas energias. Quando a gente está com fome, o corpo come o próprio corpo. Você começa a ficar magro, pálido, sem energia, porque a fome, ela te consome. A terra de Gerar está dando para Isaac fome. Procure no seu coração hoje qual é a terra de Gerar que você está enfrentando hoje. Procure onde está o rumo no seu coração hoje. Essa é a sua terra de Gerar. Ah, pastor, eu venho sofrendo no meu casamento há tanto tempo que tem hora que dá uma vontade de, sabe? Dá um ponto final nisso, pastor. Tem dias que eu vou te falar. É gerar. Pastor, tem hora que dá vontade de eu entregar o carro, eu não consigo mais. Está tudo tão difícil, tudo tão diferente de quando eu cheguei aqui. Eu queria mudar, sabe? Eu queria. Isso é gerar na sua vida.
Sabe qual é a palavra de Deus para você? Não saia de Gerar. Não abra mão do que Deus te deu. É um momento que você está enfrentando. Aí o Senhor diz assim, ó, não desça para o Egito. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Não busca na história dos teus antepassados, porque não é lá que está a resposta. Não segue o mesmo caminho. Não deixe que a sua história seja a história do fracassado que te antecedeu. Fica em Gerar, segura. Aí o Senhor diz assim, fica na terra, porque eu vou te abençoar. Aí, irmãos, aí vai nos dar muita coisa na vida de Isaac. Aí, vamos aqui no versículo 12. O versículo 13 é lindo, né? Está rico, está forte. Por quê? Vamos lá. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoou. Irmãos, segredo, está aí o segredo. O segredo está em fica na terra e semeia. Deixa eu ler outro texto para ti aqui. Eu não marquei aqui, mas deixa eu falar para ti. A Bíblia diz que quando ele ficou na terra, ele passou agora a desentulhar os poços, que no tempo do seu pai eram águas vivas, mas os inimigos tinham entulhado. Aí ele foi lá e desentulhou os poços. Aí quando ele desentulhou os poços, irmãos, alguém chegou e disse, esse poço é nosso. Depois você até fica com ele. Não questionou. Aí foi lá e cavou outro poço. Quando ele cavou, o poço deu água. Aí alguém chegou e disse, esse poço também é nosso, então fica para ti. Aí ele foi lá e cavou outro poço. E quando ele cavou outro poço, ninguém entendeu. Aí disse, então esse poço é meu. Aí ele fez um altar para o Senhor e habitou ali. Aí o resultado eu já vi para você. Aí o homem cresceu. Aí o homem ricou. Aí o homem ficou tão poderoso que o povo da terra ficou com inveja dele. Consegue entender? Só que ler é fácil, irmãos. A questão, o que é que isso fala para mim? O que é que isso fala para você? Porque a gente lê no mesmo capítulo Isaac com fome e no mesmo capítulo Isaac um homem muito rico. Foi muito fácil. Só que levou o tempo que ele deu. E aí fica para nós a lição. Você também tem a sua Gerar, a sua localidade de sofrimento, aquilo que tira de você as energias, aquilo que te traz a fome. Você também tem. A questão é o que, é que você vai fazer? Vai perseverar aonde Deus te colocou? Ou você vai abrir mão e vai para o Egito? E para o Egito é abrir mão de um casamento legal, no altar, para ele aventurar outra coisa na sua vida. Sabe, irmãos? Ir para o Egito é você sair do altar onde Deus te colocou para ir viver à toa. Sair para o Egito. Aí sabe o que Deus diz para mim, para ti? Não vai para o Egito. Fica na terra. Fica no casamento. Fica na família. Fica nas finanças. Fica onde estiver te trazendo contenda. Fica. Porque eu vou te abençoar. Só que é interessante, irmãos. A bênção do Senhor já está liberada para nós. A questão é o que nós estamos dispostos a fazer. Aí a Bíblia diz assim, ó, e Isaac semeou. Peraí, irmãos. Se Isaac semeou, ele tinha semente. Aleluia! Ninguém semeia sem ter semear, não é plantar. Plantar é pegar uma plantinha e plantar. Semear é ter semente, jogar semente na terra. Então, peraí, ele semeou naquela terra. Então ele tinha semente. Então, peraí, quem está com fome? Quem está com fome quer saciar a fome. Então, quem está com fome e tem 1 litro de feijão em casa, faz o quê? Joga o feijão na panela, cheio de sal dentro, dá uma mexida, espera 2 horas e mata a fome. Tem gente que é assim, irmãos. Tem gente que quer resolver o problema imediatamente. Tem gente que quer ter receita pronta para tudo. Tem gente que está passando por uma dificuldade e ele quer viver um momento de felicidade. Momento de felicidade não resolve história de felicidade.
Isaac está com fome, irmãos, com fome. Desenho, vamos para o Egito. Não vai, fica aí. E agora? Então, peraí, eu não sei o que é que ele plantou. Vamos supor que ele plantou trigo. Na época dele, mais comum era trigo. Poderia ser cevada. A Bíblia não vai relatar o que ele plantou, mas ele semeou e colheu 100 vezes mais. Vamos dizer que ele tinha trigo. Ele poderia fazer um belo bolo, comer um bolo, matar a fome e estar vivendo um bom momento. O problema dele é a fome. Então, se ele tem semente, trilha a semente, camarada, faz o bolo e come. Aí tem gente que quer assim. Tem gente que quer estar no conflito do casamento, mas aí ele dá um jeitinho de passar um dia bem com a esposa. E esse dia bem tá bom. Aí amanhã está brigando de novo. Amanhã está brigando de novo. Por quê? Porque pegou a semente e fez um bolo. Viveu um momento, fez um capricho. Tem gente que não está bem na igreja, mas ele consegue subir no altar uma vez, tem uma oportunidade. Para ele está bem. Viver esses momentos. Só que isso não vai resolver a tua história. Porque vai continuar a escassez, vai continuar a dificuldade. Então qual é o segredo? Pega a semente e planta. E o que é isso, pastor? Semear uma semente é exercitar a fé. É pegar a semente que poderia ser o meu povo para saciar a fome do momento e jogar na terra. E agora? E se a terra não quiser germinar? E se a terra não brotar? E se não der fruto? Joguei a semente fora. Então, se eu joguei a semente na terra, eu estou dizendo, eu acredito que no tempo certo, porque não vai ser hoje. Se eu joguei a semente hoje, ela não vai ter fruto amanhã. Mas eu estou acreditando que se eu pegar essa semente, ao invés de ter um momento, eu projetar o meu futuro, vai mudar. Aí ele pega a semente, joga na terra, come e vai esperar ela brotar, germinar, frutificar, para trazer o sustento. Leva tempo, irmãos. Mas ele fez. Ele plantou. Ele semeou. E aí a Bíblia diz que no mesmo ano, ele falou, não leva muito tempo não, irmãos. É uma questão de fé e perseverança. Aleluia! Ah, porque fazer uma faculdade daqui 5 anos. Pois é, daqui 5 anos, ó. É assim que mudou a tua história. Ah, porque eu ficar me rebaixando para essa mulher, eu não vou dar, pastor. Vai que vale a pena. Ah, porque eu vou ficar me sujeitando para esse homem, não vai que vale a pena. Joga a semente na terra. Aí ele jogou a semente na terra, esperou, ela brotou, germinou, frutificou 100 vezes mais no mesmo ano. Você que acha que vai levar tempo, mas se você projetar, se você exercitar a sua fé, há muito pouco tempo, menos do que o mundo espera, vai chegar a recompensa para a tua história de cadeia e aplauda o Senhor esta noite. E Isaac semeou. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? É que a gente prefere se livrar do problema. Só que às vezes se livrar do problema é se meter num problema maior. Você pensa que abrir mão é resolver? O problema está às vezes dentro de casa. Aí ao invés de enfrentar o problema, eu não vou mais nem falar nada. Eu não falo mais nada. Você pensa que está resolvendo o problema? Você está atacando o problema. Não é assim que você resolve o problema. Rapaz, quer saber? Eu vou me afastar pelo tempo, vou ver o que vai dar. Vai dar ruim. Não é assim que você resolve o problema. Eu quero ver o que vai dar. Não vai dar bom. Você tem que pegar essa semente que você ainda tem e exercitar ela. E semear ela. Eu vou multiplicar isso aqui. No mesmo ano, o faminto se tornou homem de grande importância. Porque ele semeou. Porque ele foi lá e cavou o poço. Deu contenda. Então desiste. Não é para ti não. Eu cavo outro. Deu contenda. Eu cavo outro. Sabe o que ele está dizendo para mim e para você, queridão? Que é tempo de nós entendermos que a nossa vida é resultado do que nós estamos dispostos a fazer. Aleluia! Você pode jogar a sua culpa em quem você quiser. Você pode achar culpado e não vai faltar. Você vai achar. Ou você pode se posicionar e dizer assim, eu vou mudar a minha história. Eu mudo a minha história. Fique em geral. Porque desistir, você já viu. Ah, meu tio desistiu, minha mãe desistiu, fulano desistiu. Na minha família o que não falta é gente que desistiu.
desvie lá e você vai no mesmo caminho, fica em Gerar, muda a tua história. Aí eu li uma frase de um pensador que ele disse algo importante que gerou essa amizade. O pensador disse, irmãos, que nós somos a média das 5 pessoas mais próximas a nós. Aí me fez pensar, porque às vezes a gente nem sabe quem são essas pessoas. Você sabe quais são as 5 pessoas mais próximas a você? Não é as que moram dentro da tua casa, não, irmãos. As pessoas mais próximas são aquelas que mais têm influência sobre você. As pessoas mais próximas são aquelas que você diz assim, eu quero ser como ele quando crescer. As pessoas mais próximas são aquelas que você olha, às vezes está na 3ª geração da tua família, e tu ainda se espelha lá. Essas pessoas que têm poder e influência sobre ti, são as pessoas mais próximas, e você é a média dessas pessoas. Pega eles e vai dar a mesma coisa. Irmãos, quando eu ouvi isso, eu fui meditar, quem são as pessoas mais próximas a mim? Por quê? Porque você é a média dessa pessoa. Você vai ser a média dessa pessoa. A pessoa que tu olha dentro do padrão do teu mundo e tu se espelha nelas, elas te levarão para essa média. Tu não vai ser muito avançado dele e tu não vai ser muito atrasado dele, porque você está se espelhando nos conceitos, no estilo de vida deles. E às vezes a gente está fazendo isso sem perceber. Aí às vezes a gente se aconselha e o conselho que tem a gente adota como a nossa realidade. E às vezes o conselho não é o melhor conselho. Você está tomando decisões sem decidir nada. As pessoas estão decidindo por você. E aí nós temos que ter cuidado. Porque às vezes a gente, por seguir esses conceitos, a gente não trilha a nossa própria história. Nós fazemos parte da história dos outros. Na história de Abraão, tinha uma trilha pelo Egito. Se Isaac segue essa trilha, ele tinha batido no Egito. Qual era a história de Isaac? Nós ia contar hoje. Mas ele não foi. Então nós temos uma história de vencedor. Porque ele decidiu fazer sua própria plantação. Porque ele decidiu cavar os seus próprios poços. Ele foi buscar o seu próprio sustento e a sua própria história. Debaixo da bênção de Deus. É tempo de você acordar para isso. Quem é que você está seguindo? É importante você ter esse entendimento. Quando a gente chega no livro de Daniel, nós vamos ver 4 jovens que foram unidos para a Babilônia. No meio de um grupo de quase 2.000 jovens, 4 jovens estavam unidos. Se fosse 6, ele estava na média desse camarada, mas era só 4. Então Daniel era a média dos 3 que estavam ao seu redor. E sabe qual foi o resultado? Ananias, Misael e Azarias governaram a Babilônia. E Daniel governou todo o lugar. Príncipe dentro do palácio dos imperadores. Homem de grande influência. Sabe por quê? Porque quando o negócio apertou, vou matar todos os astrólogos. Daniel disse, me dá tempo. Deram tempo para ele, ele morreu, se juntou. Ananias, Misael e Azarias. Se juntou com pessoas que pensavam como ele pensava, que sonhavam como ele sonhava, que acreditavam como ele acreditava, e que fizeram ele se levantar para resolver o problema que estava dentro do império. Ele foi lá e resolveu. A gente precisa colocar isso no nosso coração. Com quem é que você está se acompanhando? Aí eu vi um vídeo de um militar. E ele disse assim, quando eu cheguei no exército, eu cheguei formado em isso, isso e aquilo, e o gorro dele estava cheio das patentes dos níveis inferiores, mas ele chegou lá se sentindo caro. Aí ele disse, quando ele chegou no alojamento, as camas não arrumadas, eles são tão esticados, ele disse que era capaz de quicar uma moeda, de tão perfeito. Aí ele terminou de almoçar, deitou na cama e foi tirar o cochilo da beleza, né? 10 minutos depois, um general de estrelas chegou lá e disse assim, deitado ele! Chamou ele de gorro leve. Ô gorro leve, tu já aprendeu a falar 5 idiomas? Ô gorro leve, tu está preparado para as batalhas de um oficial? Ô gorro leve, se tu tem tudo isso, fica deitado. Aí ele saiu e o gorro leve pensou, eu aqui achando que arrebentei,
e já consegui, que sou o cara, porque consegui passar em alguns cursos. Mas ele me acordou que um lado do meu globo estava cheio de estrelas, mas o outro lado que pertence às verdadeiras estrelas, que é as estrelas dos oficiais, não tinha uma ainda. Então ele chegou para mim, eu estava bem, eu estava de boa, eu estava o melhor da turma, mas ele sabia meu potencial, ele sabia onde eu poderia chegar, ele sabia que todas as medalhas que estavam lá na esquerda do meu gorro, eu poderia colocar as outras medalhas do lado direito do meu gorro, e ele chega lá e me dá um choque de realidade. Como é que dorme dessa forma? Eu me levantei e fui me capacitar para chegar a graduações mais altas. Aí a pergunta que fica para mim e para você é: com quem você está se acompanhando? Com pessoas que te incentivam a ficar dentro de um quarto com o celular na mão? Com pessoas que te incentivam a passar anos e anos e anos e nem a Bíblia tu conseguiu ler ainda? Com pessoas que te acompanham, mas são mais do que muletas para ti, te mantém paralisado? Ou tu está se acompanhando com pessoas que de vez em quando te dão um choque, tu é melhor do que isso, tu é mais capaz do que isso? A gente precisa começar a pensar, irmãos, que tipo de amizade você tem? Aquelas que quando a fome chegar vai te chamar para o Egito, ou aquelas que quando a fome chegar vai dizer: vamos plantar, vamos semear? É tempo de nós nos acordarmos. Ah, pastor, porque assim, ó, aqui na igreja, graças a Deus, eu tomo uma bênção. Então você pode ser muito mais abençoado. Ou de repente você está aqui: pastor, eu estou passando uma fome que minha vontade é do Egito. Aí Deus está te dizendo hoje: é tempo de se levantar e começar a plantar. A questão, querido, é que nós estamos vivendo um tempo onde nós preferimos ignorar ou se afastar do que se levantar para semear. Nós estamos no culto de avivamento. Louvado seja Deus, nós temos hoje 3 visitantes. Eu só não ouço perguntar quem nos convidou. Mas já pensou se eu ousasse perguntar quantos você convidou para estar hoje no culto do avivamento? Já pensou se eu ousasse perguntar quem você evangelizou hoje? Qual seria a sua resposta? Então deixa eu ser teu amigo. Você tem mais capacidade do que isso. Nós estamos correndo um risco tão grande, irmãos, que nós estamos tão acomodados, que nós estamos entrando a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, se duvidar, um domingo, sem conseguir falar com Deus em oração. E isso está ficando comum. Nós temos oração às 18 horas, onde você está? Nós temos culto de hora nona, onde você está? Nós temos culto de quinta-feira, onde você está? Aí eu venho aqui te dizer, em nome do Senhor Jesus, eu quero fazer parte de alguém que está no teu caminho, para te despertar e te dizer: você é capaz de muito mais. Você não saia de gerar, se acorde, se levante para semear, rapaz. Vai na tua Bíblia, vai orar, vai despertar. Você tem potencial. Você tem potencial para ganhar almas para Jesus. Você tem potencial para ter estrelas na sua coroa lá no céu. Você tem potencial. Te acorda. Te acorda. Porque mais do que se preocupar, irmãos, de quem nós estamos seguindo, é nós nos preocuparmos de quem vai nos seguir. Você já parou para pensar nisso? Quem é que está te seguindo? Que influência essa pessoa está tendo em te seguir, em te acompanhar? Porque ter amigos que a gente possa acompanhar é bom, mas ser amigo que é acompanhado é muito melhor. Só que há uma responsabilidade muito grande, irmãos, muito grande, em sermos seguidos, muito grande. Tem uma história na Bíblia, bota para mim aí, filho, capítulo 11 do livro dos Juízes, porque nós somos tendenciosos a pensar como esses camaradas aqui. Bota na versão contemporânea, que aí eu leio aqui e vocês leem lá para lá. Era então Jefté, o
gileadita, valente e valoroso. Está ouvindo? Era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso. O seu pai era Gileade e a sua mãe era uma prostituta. Sabe qual é o nosso grande mal? É porque nós somos mestres em ver as fraquezas dos nossos irmãos, mas nós somos péssimos em ver as qualidades que eles têm. Era, pois, Jefté um valente e valoroso filho de Gileade. Aí, só que ele tinha uma mãe prostituta. Sabe o que vai acontecer com ele? Deixa eu ler para ti. Verso 2: Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, repeliram Jefté e lhe disseram: Não herdarás nada da nossa família, porque és filho de outra mulher. Jefté é valente, Jefté é valoroso. Ninguém ouviu. Jefté é filho de uma prostituta. Todo mundo ouviu. Aí sabe o que fizeram? Sai fora. Tu não vai ligar com a gente, tu não vai herdar com a gente. Sai fora. Por quê? Tu é filho de prostituta. É valente e valoroso. É filho de prostituta. É valente e valoroso. É filho de prostituta. Vai-te embora. Mandaram o rapaz embora. Ele foi embora. Mas o fato de alguém dizer para ele que ele não era bom, o fato de alguém dizer para ele que ele era filho de prostituta, não tirou dele os méritos de valente e valoroso. Coloque uma coisa no seu coração. Alguém pode te reprovar, alguém pode não acreditar, alguém pode não investir em você, mas se você é valente e valoroso, é você que tem que acreditar. O seu ministério é você que tem que acreditar. O seu casamento é você que tem que acreditar. As suas finanças não estão bem, mas é você que tem que acreditar que você é capaz de mudar essa situação. É tempo de plantar, é tempo de acreditar. Porque quando nós acreditamos, irmãos, quando nós plantamos, quando nós nos despertamos, saímos do comodismo e vamos fazer acontecer, nós vamos. Estava conversando com a obreira Cláudia, fui agradecer a ela, porque eu estou querendo terminar os meus estudos, ensino médio, e eu ia pagar uma prova de R$1.200. Ela disse: tem de graça, pastor. O senhor faz, são 12 provas, dá para o senhor fazer. Me deu a ideia, eu fui lá, só falta uma. Estou enganchado aí porque para falar o inglês não sai nada, para falar o espanhol está bem enrolado, mas só falta espanhol. Decidi que vou fazer espanhol. Então, irmãos, às vezes o que falta para a gente é se despertar. Vai estudar, vai se qualificar, deixa de ficar esperando. Porque está difícil, porque está isso, porque está aquilo. Não está orando. Porque está complicado, está difícil. Não está fazendo nada para mudar a situação. Em nome do Senhor Jesus, pega a semente que tu tem. Ao invés de estar sabe, irmãos, se alimentando do pouquinho que tu tem, pega esse pouquinho e pensa no teu amanhã. Hoje você está vindo para a igreja, pastor, pela graça e pela misericórdia, eu ainda estou conseguindo chegar. Estou me sentando aqui no suburbano, que assim, banco da frente está chiclete. Aí eu estou ficando aqui, no de trás, mas pelo menos eu estou chegando. Pega isso, irmão, e começa a semear. Vai orar, vai ler tua Bíblia, vai sentir o prazer de ministrar para alguém, vai sentir o gozo de ganhar uma alma para Jesus. Aí daqui a pouco, irmão, tu sai daí de trás e quer sentar aqui, ó. Tu quer pegar o microfone, tu quer mostrar que tu pode, que tu sabe, que tu é, porque Deus tem isso para mim e para você. Só, irmão, se você não tiver coragem de plantar, amanhã você pode estar pior do que está hoje. É mais fácil você pegar e virar, e pegar a porta e ir embora para o Egito, do que você se levantar e se tornar alguém importante, que é o que Deus tem para mim e para você. Nós temos que ter coragem de chegar nesse comodismo. É tempo de despertar, é tempo de avivar, é tempo de buscar. Despertar, sabe? Despertar.
Vamos ver aqui como é que está escrito. Olha aí como é que está escrito. Então Jefté fugiu, versículo 3, da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tob, onde homens levianos se juntaram a ele e andavam, tá? Andavam juntos. Bota nessa versão aqui, filho. Contemporâneo. Bota nessa versão aqui. Olha o que está escrito aí, irmãos. Jefté fugiu dos seus irmãos, não quis acreditar em mim, olha aí. E foi morar na terra de Tob. Lá alguns homens ordinários se juntaram a ele e andavam. Bota na versão contemporânea para mim aí. Entendeu? Então deixa eu ver aqui. Presta atenção aqui, irmãos. Isso aqui é muito forte. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tob, onde homens levianos se juntaram a ele e o seguiram. Nós somos a média das 5 pessoas mais próximas que nós seguimos. Jefté não seguiu o homem leviano, mas homens levianos seguiram Jefté. Sabe o que vai acontecer? É que esses homens levianos vão se tornar a média de Jefté. Qual é a média de Jefté? Valente e valoroso. Eles não poluíram Jefté. Jefté é quem influenciou eles. Jefté não andava com homens levianos. Homens levianos começaram a andar com Jefté. Levante sua mão, irmão, Senhor Jesus. Sabe o que Deus espera de mim e de você? Que eu e você venhamos ser alguém que possamos ter seguidores e que as pessoas que venham nos seguir possam se tornar comandantes, que as pessoas que venham nos seguir possam se tornar pessoas influentes, que as pessoas que venham nos seguir possam encontrar um verdadeiro destino. Homens levianos seguiram Jefté. Dias depois chegou na terra de Jefté a assolação. E sabe o que fizeram? Correram até Jefté para pedir socorro. Sabe o que eles estão dizendo para mim e para você? Que Jefté não deixou de ser valente, Jefté não deixou de ser valioso. E Jefté pegou os levianos que estavam com ele e transformou num exército para vencer com ele. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus na minha e na tua vida. Nós seremos canal de bênçãos para muitas pessoas que estão derrotadas, muitas pessoas que estão esquecidas, pessoas que estão sofrendo. Eu e você somos o canal da bênção do Senhor sobre a vida dessas pessoas. Em nome do Senhor Jesus, não sai de gerar. Em nome do Senhor Jesus, nesta noite começa a semear aquilo que Deus colocou na tua mão. A bênção de Deus vai te fazer grande, a bênção de Deus vai te fazer importante. E aqueles que estão derrotados lá fora vão começar a nos seguir e vão se tornar pessoas cheias de Deus. Se você crê, diga amém e aplauda ao Senhor nesta noite. Não é desistindo, queridos, não é. Não é parando, não é ignorando, não é. É enfrentando. Ah, pastor, não tem direito, mas não deu certo. Pois é. Sabe qual foi o primeiro passo de Isaac? Desentulhar os poços. Sabe o que é isso? Quem já cavou caçambão sabe que geralmente caçambão dá na pedra. Cavar poço dá trabalho. Cavar poço tem que quebrar a pedra, perfurar, passar aquele lençol de pedra até chegar no lençol de água. Mas desentulhar é mais fácil, o buraco está feito lá, o poço já foi feito, jogaram tudo. Então é só o trabalho de tirar, o buraco já está feito, vai dar tiro tudo. A água estava lá. Resolvi o meu problema, mas alguém não entendeu. Sabe o que é isso, querido? É que às vezes você até conseguiu relevar, você até conseguiu suportar, mas mesmo assim duplicaram com você, mesmo assim bateram de frente com você. O caminho não é desistir, o caminho é persistir. Não é porque você tentou e não deu certo que você vai parar. Não é porque você tentou e não conseguiu que você vai desistir. Não, querido, continua. Há um tempo determinado. Eu fui lá fazer minha prova, cheguei lá, bota lá em espanhol aí para mim. Aí cheguei lá, acertei 2 questões das 20. Eita! Aí eu fui lá, dei uma estudada, eu voltei lá de novo.
Acertei 8, eu só preciso de 10. Olha aí, opa, já mudou muita coisa. E semana que vem eu vou tentar de novo. Meu amigo, eu sei que a água está lá, eu só vou desentulhar, eu só vou cavar, uma hora eu vou conseguir. A questão é se você não luta, se você não busca, amanhã a sua história é a mesma. Mas se você decide se levantar hoje, amanhã você vai estar na posição bem. O faminto Isaac se tornou grande Isaac, que se tornou invejável. Às vezes você olha para o irmão que está pregando, às vezes você olha para o irmão que está cantando, mas você não se posiciona para ser você o pregador, para ser você o cantor, para ser você o tocador, e você tem potencial para isso. É questão de você semear, de você acreditar que na hora certa vai ser a sua vez. Coloca coisa no seu coração, não desista do seu casamento, não desista do seu ministério, não desista da sua família. Acredita, está difícil hoje, mas se você plantar, se você se levantar, se você acreditar, Deus vai te honrar de uma forma poderosa. O teu amanhã só depende de você. Perguntei uma certa vez para um jovem me respondeu uma coisa com sinceridade e com verdade. Fala, pastor, como você se imagina daqui 5 anos? Ele deu um sorriso, eu não digo maroto, mas eu digo assim, um sorriso quase sarcástico. Ele disse assim: meu pastor, eu não sei nem daqui 5 dias, eu vou saber daqui 5 anos. E é assim que está a cabeça da maioria, não é só dos jovens. Ninguém está nem aí que vai ser amanhã. Está passando o dia todo trancado no quarto, está passando o dia todo reclamando da vida, está passando o dia todo achando culpado no sistema, mas não está se levantando para mudar a sua própria história. Você pode ter muitos culpados: culpa o Bolsonaro, culpa o Lula, culpa o STF, culpa a Suprema Corte, culpa o Donald Trump, culpa. Você vai achar os culpados, mas não vai mudar a sua história. Não vai. Agora se levante hoje e faça a diferença. Se levante hoje e se disponha a crescer. Se levante hoje e se disponha a ser. E você vai ver como vai mudar. Irmão, não é uma questão de você pegar hoje e amanhã resolver. É uma questão de você projetar onde você quer estar daqui 5 anos. O que você quer para a sua vida. O que você está fazendo para a sua vida. Aí, queridão, joga a semente. Joga a semente. Queridão, jogar a semente na terra é quase que uma loucura para quem está com fome. Eu poderia pegar esse feijão e jogar na panela, mas eu resolvi jogar na terra. Sabe o que é isso, queridão? Agora, 4 dias depois, o feijão nasce 4 dias, tá, irmão? 4 dias depois, você chega lá, opa, brotou. E agora? Agora tu vai ter que esperar aí cerca de 3 meses da plantação à colheita. Tu vai ter que tirar as ervas daninhas. Tu vai ter, aí meu pai chama, chega a terra do feijão. A gente não tava daninha, jogar na terra no pezinho do feijão. Agora vai aguar, jogar água no feijão. Irmão, chega um momento que tu vê a esperança, sabe? O feijão começa a trocar folha, daqui a pouco ele começa a florar, daqui a pouco ele começa a botar aquela vagezinha, aí tá bem mais próximo, vai renovando tua esperança, tu vai entendendo que o tempo foi importante, o trabalho foi importante, e como o Arão pregou aqui na palavra da oferta, vai chegar o momento da tua colheita. A questão é, queridão, o tempo da colheita só chega para quem plantou. Você está achando que está difícil a sua vida hoje, mas o que é que você está fazendo para mudar essa situação? Um jovem chegou para mim esse dia e disse assim: pastor, eu estou com uma grande decisão para me tomar na minha vida. Fala, filho. É porque eu tenho uma oportunidade de ingressar no emprego agora, mas para isso eu teria que abrir mão do meu estudo. E falta pouquinho, falta 3 meses para mim concluir. Então você não tem dificuldade, está muito fácil na sua vida. Conclua seus estudos, porque tudo tem um tempo certo. Conclui o estudo, você 3 meses vai tirar de letra, e daqui a pouco você está qualificado para um emprego muito melhor. E eu quero que você coloque isso no seu coração. Não se precipite em resolver o seu problema agora. Plante a semente que vai trazer um fruto, que vai trazer exatamente aquilo que você aguarda. A questão é aprenda a trabalhar com o tempo, aprenda a trabalhar com a sua fé, aprenda a trabalhar com a bênção de Deus na sua vida. Vamos ler o versículo 12? Vamos ler? Gênesis 26, 12. Bota lá no telão. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 vezes mais, porque o Senhor
o abençoou. Quero dizer uma coisa para você, fique de pé esta noite. Nós estamos no culto de avivamento. E nós estamos vivendo um tempo em que vamos para um culto de avivamento que as pessoas estão esperando é que haja muita movimentação. Que a pessoa rode, que a pessoa chore, que alguém coloque a mão na cabeça, puxe para um lado e para o outro, leve lá para frente e faça todo um movimento. E aí a pessoa volta para casa e às vezes não consegue nem dormir de noite, com tanta opressão da fome que está passando, da necessidade que está passando, da tormenta que está passando. Mas viveu um bom momento, sabe? Que aí ele veio aqui e cozinhou o litro de feijão que ele tinha. Viveu um bom momento, mas quando ele volta, ele vê que o negócio está na mesma situação. Sabe que Deus quer que a gente faça? Ir para um grupo de avivamento, fazer uma verdadeira reflexão da nossa vida. Cubra a sua cabeça pelo pouquinho. É bem melhor do que você rodar. Cubra a sua cabeça pelo pouquinho. É bem melhor do que você sentir uma emoção sobrenatural da aldeira ministrando sobre você. Busque dentro de você agora onde está a sua gerar, onde está a terra do teu sofrimento, onde está a tua fome. E ouça Deus dizer para você: não desça para o Egito, não desista, não pare. Busque dentro do seu coração agora onde é que você está enfrentando as suas dificuldades. E aí, entenda no seu coração agora: a bênção do Senhor está com você. As bênçãos dos céus já estão liberadas sobre a minha e a sua vida. Você consegue entender isso? Só que a bênção do Senhor, ela vai botar nutrientes na terra que são suficientes para germinar a tua semente. A bênção do Senhor, ela vai botar nutrientes na terra que são suficientes para fazer a tua semente que germinou frutificar. Mas acredite, Deus espera que você esteja disposto a abrir mão da sua semente. Deus espera que você esteja disposto a investir em você mesmo. Deus espera que você se movimente para levar a semente até o campo e semear. Deus espera que você tenha fé o suficiente para acreditar que o que você está fazendo hoje vai trazer resultado amanhã. Aí Deus diz para você: saia daqui hoje avivado, saia daqui hoje tomando uma decisão diferente, saia daqui hoje entendendo que é muito melhor você vir para um culto, louvar a Deus e adorar a Deus mesmo sem estar com vontade, do que você procurar outro ambiente para você estar na hora de um culto. Saia daqui hoje avivando a sua fé, saia daqui hoje entendendo que é melhor você estar fiel com Deus no seu pouquinho, mas fiel com Deus, do que você estar esperando a coisa melhorar para você voltar a ser fiel. Saia daqui avivado hoje, entendendo que aquela mulher que um dia você lutou para conquistá-la e hoje você está querendo abandoná-la, ela continua sendo a mulher da sua vida. A questão, as suas atitudes também mudaram. É tempo de você entender que é tempo de você mudar para que Deus possa te abençoar. A bênção já está liberada, só que você quer que Deus faça aquilo que cabe você fazer. Não saia de gerar, pega a sua semente hoje, comece a semear. Comece a ser cortês novamente, comece a honrar novamente, comece a se dedicar novamente, comece novamente a fazer aquilo que você começou e parou e desistiu. Deus está te chamando para o teu lugar já está determinado. Fica no lugar que eu te mandei. Não é fugindo, não é saindo, não é desistindo, não é abrindo mão, não é ignorando que você vai mudar a sua situação, é tomando posse daquilo que Deus já colocou na tua mão. Semeia, acredita, espera o tempo certo, Deus vai te honrar, rapaz. Não para, não desiste, sai daqui hoje vivo. Bota teu joelho no chão, vai orar. Volta a acreditar nos teus sonhos, volta a tirar os projetos da gaveta, bota sobre a mesa, vai sonhar, vai projetar. Deus está bem aí para te abençoar. O seu amanhã vai mudar com a sua mudança de hoje. O seu amanhã vai ser diferente com a sua diferença hoje. O seu amanhã será dia de glórias com a sua atitude agora. Eu quero que você entenda, você
você é Jefté. Por mais que alguém olhe para os seus defeitos, Deus olha para as tuas qualidades. E eu quero que você coloque no seu coração: é você que muda a sua história. Não é a privilégio, não é o Egito, é a bênção do Senhor que já está na tua vida. Levante a sua mão direita. Deus, eu te dou graças nesta noite. Aqui está parte da tua igreja que conseguiu chegar hoje neste lugar. Meu Deus, aqueles que não conseguiram, mas fazem parte desta casa, eu te peço, Deus, aviva-me, Senhor. Oh Deus, que haja fé em nossos corações, que haja dedicação em nossas vidas. Espírito Santo de Deus, abençoa o departamento de senhores, o departamento de senhoras, o departamento de jovens, o departamento de crianças. Abençoa, Senhor Deus, o departamento de oração. Abençoa, Senhor Deus, o departamento de missões. Abençoa o departamento de evangelismo. Deus, que eles possam entender que se nós nos levantarmos, se nós semearmos, o Senhor vai fazer brotar, vai fazer frutificar, e nós vamos crescer, Senhor, para a louvor e a glória do teu nome. E semeou Isaac naquela mesma terra. É o mesmo ministério, é o mesmo casamento, é o mesmo trabalho, a mesma fonte de renda que você já tem. Deus vai te abençoar aí. Mas você precisa voltar a ser fiel e acreditar nele. Você precisa voltar a botar em prática os princípios dele. Irmão, eu estou lendo o livro de Daniel esse ano. Eu li ele de uma forma diferente. E eu observei quando Daniel vai orar para Deus e dizer: Senhor, o Senhor continua justo, o Senhor continua fiel, o Senhor nunca mudou. Nós foi que mudamos, nós estamos começando a fazer as coisas da forma errada, nós começamos a viver de uma forma que não te agrada. Foi nós que mudamos, Senhor. As bênçãos continuam, tem misericórdia de nós. E é o que eu peço para Deus nesta noite: nós mudamos a nossa perseverança, nós mudamos os nossos desejos na presença de Deus. A gente foi enfraquecendo, irmãos, mas as bênçãos de Deus estão aí. As bênçãos de Deus estão aí. Quando você começar a botar em prática novamente, você vai crescer e se tornar grande. Você vai se tornar invejável. Que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. E semeou Isaac naquela terra, e o varão cresceu, e o varão enriqueceu, e o varão foi invejado. Que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. Não desista do seu chamado, não desista da sua casa, não desista. Planta, semeia, que o Espírito Santo de Deus avive o teu coração. Toma posse daquilo que Deus já te entregou e faz valer a fé que está no teu coração. Deus, eu te dou graças nesta noite. Que o teu Santo Espírito nos fortaleça, que o teu Santo Espírito nos revigore, que a autoridade do teu nome nos faça crescer e que nós possamos ter a fé para semear, para aguardar, para confiar que o Senhor é quem abençoa, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos. Todos digam amém. Aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Departamento de senhoras e departamento de senhores vão ter reuniões, tá bom? Que Deus abençoe vocês grandemente.